Interessante que o nome Geazi, o significado dele é Vale da Visão. E é bem assim característico, bem propício o significado do nome Geazi. Vale da Visão, ou Visão do Vale. Exatamente, se encaixa com Laodiceia. Laodiceia ela tem uma visão do vale, ela tem uma visão das coisas terrenas. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela tem uma visão celestial. Ela tem uma visão do alto. Ela não busca as coisas terrenas, coisas que são nos vales. Ela busca uma visão do alto. E não é à toa que Geazi tem esse significado, visão do vale. A visão de Laodiceia é esta, visão das coisas terrenas. Por isso ele correu atrás de Naamã, dá-me bens, e ainda mentindo. E é exatamente o que Laodiceia faz. Laodiceia mente. A igreja de Laodiceia mente. E quem são as igrejas hoje que representam Laodiceia? Eu vou dizer para vocês, as igrejas hoje que são a representação de Laodiceia é toda a igreja do sistema religioso. Brotou no catolicismo e veio a reforma protestante, e todas estas denominações que surgiram da reforma protestante oriunda do catolicismo, elas representam Laodiceia. Talvez você não goste nada de ouvir isso que você está ouvindo. Mas olha, vocês precisam saber que há profeta em Israel. E que se vocês não se arrependerem logo, se vocês não ouvirem a voz do céu, porque vocês estão ouvindo a voz do vale, se vocês não ouvirem a voz do céu que diz, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, vocês vão sim participar da grande tribulação e sofrer todas as consequências daqueles que têm uma visão do vale. Porque Geazi foi atrás de Naamã mentindo. E o que a igreja protestante e a igreja católica faz é isso, é mentir. Quantas vezes eu estive sentado nos bancos das igrejas evangélicas e fui ofendido com mentiras? Quantas mensagens eu ouvi dizendo, no caso de Geazi, busca de presente, busca de bens materiais? Sabe quantas vezes você também já ouviu pregar e você ouve pregar isso até hoje? Olha, se você não trouxer aqui os seus dízimos e as suas ofertas, você é amaldiçoado. Isso é uma mentira. Isso é a grande mentira de Geazi. Veja bem, se eu sou amaldiçoado por não dar dízimos e ofertas no sistema da lei, eu quero dizer para vocês que isso é uma grande mentira. Porque é o contrário. Amaldiçoado, segundo as Escrituras, não são aqueles que não entregam os dízimos. Segundo as Escrituras, amaldiçoados são todos aqueles que entregam o dízimo. Que loucura! Vamos ver nas Escrituras então se isso é loucura. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, maldito todo aquele que permanecer nos mandamentos da lei para fazê-los. Ou seja, se você quiser cumprir o mandamento do dízimo, por exemplo, é um deles, são vários, você está obrigatoriamente obrigado a cumprir todos os outros mandamentos. É isso que diz na carta de Tiago, capítulo 2. Se você quer cumprir você se vê obrigado a cumprir todos os outros mandamentos. Ora, o que isso retrata? O que isso diz? Vamos lá. Se você quer cumprir o dízimo, você tem que guardar todos os outros mandamentos. Olha, são mais de 600. Se não, a Escritura diz que você se torna culpado de todos. Ou seja, aquele que quer dar o dízimo jamais vai conseguir cumprir todos os outros mandamentos, porque ninguém conseguiu cumprir. Por isso Cristo veio. Porque o que era impossível à lei, porque a carne estava enferma por causa do pecado, Cristo, se fazendo maldição por nós, nos livrou da maldição da lei. Agora, se eu torno a trazer aquilo que foi abolido por Cristo, eu estou me tornando obrigado a cumprir todos os mandamentos. Como eu sei que ninguém consegue, como nunca conseguiu e nem jamais vai conseguir, então o que a Escritura diz é o seguinte, eu vou ser fiel dizimista. Logo, eu vou ter que cumprir todos os outros mandamentos, senão vou ser culpado de todos. Como eu não consigo guardar todos, eu sou culpado de todos. Por exemplo, então, vamos lá. Quem dá o dízimo é culpado de homicídio. Quem dá o dízimo é culpado de adultério. Quem dá o dízimo é culpado de roubo. É o contrário do que eles pregam. Quem dá o dízimo é culpado de ser mentiroso. Quem dá o dízimo é culpado de ser falso profeta. Meus queridos, quem dá o dízimo está sendo culpado de todos os pecados da lei. Então, por isso eu queria convidar a você, esses homens, a semelhança de Geazi, que estão enganando, estão mentindo para o povo de Deus, eles representam, não só eles, porque a Escritura diz o seguinte, foi Jesus que disse, se um guia cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. Ora, se você não tem o capricho
de verificar nas Escrituras, como lá os bereanos verificavam o que Paulo dizia para ver se era assim mesmo, você é tão culpado quanto os que mentem para a igreja. Por quê? Por que eles prosperam na sua mentira? Porque vocês que o sustentam não têm a coragem, a humildade de verificar se é assim mesmo. Eu queria te aconselhar que você lesse a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e lesse também a carta escrita aos Hebreus, porque não é possível uma pessoa em sã consciência, lendo essas cartas, permanecer sobre o jugo da maldição da lei, só sendo muito duro de coração. E infelizmente, diz a Escritura, que a maioria é assim, muito duro de coração. Então é o seguinte, nós precisamos verificar que esta igreja que corre atrás de bens materiais, na Escritura ela é chamada de Laodiceia. E Geazi tipifica exatamente Laodiceia. Olha só, são 7 cartas às igrejas no Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A purificação de Naamã, ele levou 6 vezes mergulhando e na 7ª ele já levantou purificado. Ou seja, 6 igrejas foram purificadas e na 7ª elas levantaram totalmente purificadas. Mas uma não foi purificada e esta uma se chama Laodiceia. Veja bem, a lepra, o pecado que cometia Naamã, o pecado que atingiu... Olha só, o pecado que atingiu Éfeso, que atingiu Esmirna, que atingiu Pérgamo, que atingiu Tiatira, que atingiu Sardes, que atingiu Filadélfia, ele foi totalmente purificado. Estas 6 igrejas vão estar diante do Senhor na hora do arrebatamento. Agora, o pecado dessas igrejas foram purificados, só que esse mesmo pecado se agarrou em Laodiceia. Ou seja, o pecado de Naamã passou para Geazi. Os pecados das 6 igrejas ficou agarrado na igreja de Laodiceia. Porque é uma igreja que corre atrás de bens. É uma igreja que negocia. Meus queridos, não é possível que você não consiga enxergar. Não é possível que se você pedir ao Espírito Santo, ele não te mostre que a vida incorruptível com Deus não se compra com ouro e com prata. Não é possível que você não consiga entender que a igreja evangélica virou um mercado. Não é possível que você não consiga ver, entender, enxergar que o texto que eles mais usam, que é o de Malaquias 3, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Aí ele continua dizendo, se você for fiel, o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai derramar sobre você uma bênção tal que você vai ficar satisfeitíssimo. Mas se você não for fiel, o gafanhoto vai destruir tudo que é seu. Olha, se a tua bênção está condicionada na lei dos dízimos, eu vou dizer o que Paulo escreveu aos Gálatas: temo que o sangue de Jesus Cristo não valeu nada para você. Porque se você não der o dízimo, você é amaldiçoado. Cristo morreu em vão, então. Foi inútil o sacrifício de Cristo na cruz. Eu não consigo entender como os pastores ensinam essa doutrina. Eu só posso ver por uma perspectiva: ganância, conforto. E alguns poucos cegos, e muitos da população cegos. Olha, vocês não são inocentes. Vocês são culpados. E culpados do sangue de Jesus. Porque está escrito que ele não vai ter por inocente aquele que profanar o novo pacto no sangue de Jesus Cristo, escrevendo aos Hebreus. Tentar trazer de volta leis cerimoniais do Antigo Testamento e colocá-las na igreja como sendo coisa do novo pacto é ultrajar a graça no sangue de Jesus. E Deus não vai ter você por inocente. Por isso, a igreja de Laodiceia é uma igreja leprosa, é uma igreja que peca voluntariamente, deliberadamente contra o Senhor. Não porque não ouviu, não. Vocês estão ouvindo tudo, mas vocês são duros de coração. Ou você acha que Geazi não ouvia o profeta Eliseu? Ou você acha que Geazi não viu os milagres que o profeta Eliseu fazia? Via, sabe de tudo, vocês também sabem de tudo. Vocês também sabem que vocês estão no lugar errado, vocês também sabem que vocês estão na doutrina errada, mas vocês são duros de coração. É como alguns dizem, eu nasci assim e vou morrer assim. Isso é uma doutrina do diabo, porque eu nasci pecador, eu nasci leproso, mas eu não vou morrer leproso, nem pecador, porque eu aceitei a proposta de Jesus, quando ele disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Então, a minha proposta para a minha vida foi essa, eu, Senhor, preciso nascer de novo, e eu nasci de novo, e não nasci de carne e sangue, nasci da água e do Espírito, lavado e remido no sangue de Jesus. Então você pensa nisso, eu quero ler aqui, neste momento,
a carta da igreja de Laodiceia para você comparar se tem alguma coisa parecida com o ato de Geazi. E eu quero ler um versículo aqui, do capítulo 5, versículo 5, diz assim: Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Olha só, tinha ouro, tinha prata, tinha vestes. O que aconteceu com aquele homem que pegou o ouro, prata e vestes? Ficou assim abastado dessas coisas. Geazi foi: agora eu estou bem. Agora eu consegui essas coisas do Ciro, vive o Senhor, que eu não vou deixar vir, ainda diz em nome do Senhor. Diz que é abençoado em nome do Senhor. Diz que você está comprando apartamento porque o Senhor te abençoou. Diz que você tem uma casa nova porque o Senhor te abençoou. Meus queridos, as bênçãos de Deus são única e exclusivamente espirituais. Porque o reino de Deus é espiritual. Não existe nas escrituras bênçãos materiais de Deus para este tempo. Ah, então a minha casa não é bênção de Deus? O meu carro não é bênção de Deus? Não! Bênçãos de Deus são só coisas espirituais. Bênçãos espirituais. Olha só, Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o carro é coisa, a casa é coisa, tudo deste mundo é coisa que Deus te acrescenta. Isso não é bênção. As bênçãos de Deus são permanentes, eternas. E como nada neste mundo é eterno, é claro que não são bênçãos. São coisas que Deus acrescenta não só a nós, mas também aos ímpios. O que você diria dos ímpios ricos? São bênçãos de Deus também? São coisas que Deus acrescenta aos homens. Mas as bênçãos de Deus só são bênçãos espirituais. E o profeta Eliseu sabia muito, mas muito bem disso, e disse: eu não quero. O meu tesouro não está aqui, o meu tesouro está na glória. Mas Geazi não. Geazi tipifica esses homens que andam pregando: olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar ouro e prata, Deus vai te dar um emprego. Meus queridos, se você quer isso sinceramente, então corra atrás disso, faz igual Geazi, corra atrás disso. Geazi correu, alcançou o Ciro. E aí quando ele pegou as bênçãos dele, ela se tornou em lepra. A lepra tomou conta dele. Então preste bem atenção, nós vamos ler Apocalipse capítulo 3, carta à igreja de Laodiceia. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eliseu era um homem quente, era um homem cheio do fogo do Espírito Santo. Naamã era um homem frio, era um homem pagão que não conhecia Deus. Geazi era um homem morno, ele não era nem pagão, nem convertido como Eliseu. Naamã deixou de ser frio, isso não é o crente de verdade. Mas Geazi continuou morno, e o Senhor vai vomitar da boca tais pessoas. Olha só, como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Geazi foi atrás das riquezas, e teve uma vida toda desgraçada, leprosa. O pecado é uma lepra. Aconselho-te que de mim, compre ouro provado no fogo, riquezas espirituais, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os olhos com colírio, para que vejas. O Senhor está te oferecendo vestes espirituais, riquezas espirituais, contrárias àquelas riquezas que Geazi correu atrás, que são riquezas materiais. E ele diz: eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, por favor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você sabe que na igreja de Filadélfia, uma igreja anterior a esta, a igreja que sobe no arrebatamento, o Senhor diz assim: eu sei as tuas obras, escrevendo
Carta a Filadélfia, capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, na igreja de Filadélfia, o Senhor colocou uma porta aberta. Já na igreja de Laodiceia, a porta está fechada. O Senhor está dizendo, hoje, eu coloquei uma porta aberta. Sai daí. Sai daí, sai dela, povo meu. A igreja de Filadélfia é caracterizada como uma igreja que tem pouca força, mas que não nega o nome de Jesus. Já a igreja de Laodiceia é uma igreja rica. Meus queridos, analise de novo. A igreja que você está, ela é rica ou é pobre? Eu vou dizer de novo o que já dizemos no vídeo anterior. Vocês da Assembleia de Deus, a denominação, a instituição é rica ou pobre? Pelo amor de Deus, será que você não consegue entender que a carta de Laodiceia fala de uma igreja rica? As instituições, catolicismo, presbiteriana, batista, pentecostal, metodistas e todas as tradicionais são denominações, igrejas ricas. A igreja de Laodiceia significa igreja governada por homens. Será possível que nós não conseguimos entender que Geazi tipifica essa igreja leprosa, que não consegue discernir que as coisas de Deus não se compra por dinheiro? Se lembra de Simão, quando viu o apóstolo Pedro e os outros apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e vinha o Espírito Santo sobre elas. Ele chegou para Pedro e disse, toma aqui um dinheiro, dá-me também deste poder. E o apóstolo Pedro diz assim, você cuida que o dom de Deus se compra com dinheiro? Você não tem parte nem sorte nesse ministério. Você não entende que eles estão fazendo isto com vocês? A pretexto que você tem que dar suas ofertas, seus dízimos, para eles pagarem a luz, para eles manterem a limpeza dos seus templos, para eles pagar os salários dos pastores, dos funcionários. Quem vai fazer isso tudo? Problema deles. A Escritura não mandou eles edificarem templos de pedra. Em nenhum lugar, se você está ouvindo, diz aí, onde na Escritura a igreja edificou um templo de pedra. Jamais a igreja edificou um templo de pedra. A igreja andou mais de 300 anos, de casa em casa, de cidade em cidade. E quando ia na sinagoga, a Escritura diz a sinagoga deles, não da igreja. Quando eles iam na sinagoga, eles iam pregar o evangelho. E aliás, nas cartas do Apocalipse, se faz referência 3 vezes às sinagogas. Sinagogas são templos. E as 3 vezes que a Escritura se refere à sinagoga nas 7 cartas, diz o seguinte, sinagoga de Satanás. Jamais, você pode ler se você quiser. Pega agora mesmo as 7 cartas, as 7 igrejas, e encontra lá 3 vezes a palavra sinagoga. Todas essas 3 vezes é uma designação à sinagoga de Satanás. Então o Senhor colocou uma porta aberta em Filadélfia. Filadélfia é a igreja da agora, a igreja que sobe. Falaremos disso nas 7 cartas, em outro vídeo. É a igreja da agora, a igreja que sobe. Filadélfia e Laodiceia, elas vivem juntas. Há um convite, meus queridos, para você abrir os seus olhos. Aconselho, coloque colírios. Coloque colírio nos olhos para que você veja. Meus queridos, você não precisa ser justificado pelo aquilo que você faz pela tua igreja, entre aspas. Você precisa ser justificado pelas vestes de Jesus. Aconselho que de mim, disse Jesus, compre vestes brancas. E a riqueza que você precisa é a riqueza que vem de Deus, não a riqueza que vem dos homens. É a riqueza que vem dos céus. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso, pense nisso, porque nós já fomos purificados de todos os nossos pecados. Isto é, as 6 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Agora, se você faz parte da igreja de Laodiceia, que é todo esse sistema religioso, eu quero dizer uma coisa para vocês, meu querido, em nome de Jesus. Vocês vão ficar aí para a grande tribulação, para serem moídos pelo anticristo e pelo falso profeta. E como Deus diz que tem muita gente de Deus dentro de Laodiceia, eu não vou dizer o contrário. Porque eu sei que tem muita gente sincera dentro do sistema religioso, eu sei.
Eu tenho muitos amigos sinceros que estão lá dentro do sistema religioso. Existem pastores sinceros. Existem homens e mulheres de bom caráter dentro do sistema religioso. Mas Naamã também era um homem de bom caráter. Nicodemos também era um homem de bom caráter. Mas a palavra para eles era: vocês são leprosos e vocês precisam nascer de novo. Pois aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Graça e paz. Até o próximo vídeo, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.